Olá, pessoal, bem-vindos. Eu sou o Marcos, essa é a Toca do Aventureiro e hoje eu tô com um convidado ilustre, o Irineu Franco Perpétuo. O Irineu nasceu em 1971, ele é jornalista, é tradutor, ele fala inglês, italiano, francês, alemão, espanhol, russo, ele é apaixonado pela cultura russa, né? E, Irineu, muito obrigado por participar da Toca do Aventureiro. Seja bem-vindo. O palco é seu. Eu que agradeço, obrigado pelo convite. Opa! Então, Irineu, primeiro eu fiquei surpreso com uma entrevista que você deu para a Biblioteca Pública do Paraná. Você participou com a Letícia May. Eu vou colocar o endereço na descrição do vídeo para quem quiser assistir, tá, pessoal? E é assim, para alguém que fala tantas línguas, é fácil alguém ganhar uma discussão com você? Depende da língua que for a discussão. Se for em português, eu me defendo. Se a discussão for em outra língua, aí eu posso perder. Muito bem, Irineu. Eu queria que você falasse da sua jornada, tanto como jornalista, Como assim? Que você... tanto como Então, jornalista, como um amante da literatura, amante da cultura russa, tudo, porque o seu currículo é enorme, ele é incrível, sabe? Você fez assim coisas assim, tipo, na sua vida que eu falo, meu Deus, quantas vidas esse cara tem? Quanto tempo você tem? Você dorme? eu tenho às vezes um pouco de insônia, mas uma das coisas eu pretendo, eu costumo não trabalhar à noite, inclusive, para que isso não prejudique Uhum. a minha rotina de sono, porque senão você não desliga a cabeça nunca. Mas eu podendo, eu durmo, sim, gosto disso, inclusive. Expediente noturno eu só faço por causa da minha carreira de jornalista cultural, que às vezes é ir assistir coisas à noite, então aí isso eu considero trabalho, mas ficar Certo. escrevendo à noite é uma coisa que eu realmente aboli. Então, minha carreira, eu cheguei na tradução literária, para quem me conhece pela tradução literária, eu não estudei nada disso e cheguei à tradução literária tarde, eu estudei a língua russa, que é aquela pela qual eu venho me destacando na tradução literária. As outras línguas que você falou, eu uso elas muito. Eu faço tradução profissional, mas mais para legenda de óperas, de concertos, etc. Né? Uhum. A tradução literária ficou russo. O russo eu estudei na adolescência, mas não é algo que eu tenha tido uma aplicação imediata daquele tipo de esquisitice de nerd que tinha. A única diferença é que essa esquisitice de nerd, 20 anos depois, ela provou que tinha alguma qualidade, mas na Uhum. época era só uma excentricidade. O que eu estudei mesmo foi jornalismo. Então, o meu começo como alguém que fazia texto profissionalmente foi no jornalismo. É, Comecei lá na Folha de São Paulo, com um jornal que eu colaborei por uns bons anos, acho que quase uns 20 anos, na área de música clássica. Então, toda a minha trajetória inicial é como um jornalista dessa área, coisa que eu ainda faço parcialmente. Eu escrevo na revista Concerto, que é a única revista brasileira especializada nisso. Eu tenho um programa na Rádio Cultura FM chamado Empório Musical, um programa semanal, e eu sou jurado há 18 anos do único reality show de música clássica da TV brasileira, que é o programa Prelúdio da TV Cultura. Então, eu tenho essa atuação. E por volta de 2006, 2007, eu comecei a tradução literária que eu estudo. Estou na tradução literária e venho, então, já há uns 16 anos nessa área. Acho que a trajetória resumida é isso. Uhum. E assim, como você falou que foi uma coisa mais de nerd e tudo, o que que te chamou a atenção para você estudar russo? Tem que voltar. Bom, tem um episódio ligado à literatura, é isso. Eu sempre li bastante. Eu não me lembro da época em que eu não sabia ler. Meus pais contam uma historinha de como que eu teria aprendido a ler meio que sozinho. Eu peguei Hum, a capa do jornal Pasquim, parece que uma vez saiu o alfabeto inteiro, que foi quando chutaram o K, o YW da língua portuguesa. Eu começava a perguntar para eles o que fazia aquela combinação de letras. Realmente, isso deve ter a ver, porque eu me lembro que eu, muito pequeno, eu só escrevi em letra maiúscula e de forma. Então deve ter sido isso aí, isso que eu que copiava. legal. Então sempre muito então deve ter sido por causa disso. Eu lembro que a cursiva eu tive que realmente aprender. Uhum, Porque eu lembro que isso era para mim um esforço, que para mim letra era só aquela coisa. Então eu sempre li muito, e com 14 anos eu
teoricamente, teria lido Irmãos Karamazov do Dostoiévski. Eu digo teoricamente porque um livro desse você não lê nessa idade. Mas eu fui do começo ao fim, de alguma maneira aquilo me deixou um impacto. E aqui perto da minha casa tinha um lugar chamado União Cultural Brasil-União Soviética, que sempre aparecia no jornal um anuncinho de um curso que era barato e tal. Eu gostava daquela coisa, tinha A- a- completamente a nerdice. deixa eu só mencionar, pessoal, para você ver como isso foi há algum tempo, no título estava escrito União Soviética ainda, né? Sim, então, pra você ter uma ideia. Isso foi realmente na minha adolescência. Eu sou já não sou mais um jovem para dizer o mínimo. Então, chamava União Soviética, então, eu tô falando, eu li um anúncio no jornal, que também é uma coisa que já é Uhum. jurássica, a galera mais nova já nem É, sabe o que é isso. Estava perto da minha casa, para mim tinha o fascínio de que de ter um outro. Aprender outro alfabeto era fascinante, né? O cirílico. Durante muito tempo na minha adolescência e começo de juventude, eu tinha uma agenda telefônica em papel, também outra coisa jurássica, né? Eu anotava. E a minha agenda telefônica era toda no cirílico, tipo, só para eu saber. Então tinha essa coisa bem nerd de ser uma língua criptografada, e seus, tinha aquela coisa que com a gente. seus pais não falavam, você Fala. tá tentando esconder alguma coisa, filho? Que achavam que tava Mas em achavam código. divertido, achavam. Ai, que legal que você teve Achava, então, esse era a ideia incentivo. de ter um negócio em código. Era Aham. uma coisa bem de ter um negócio em código. Né? E naquela época, nos 80, o Brasil ainda estava se democratizando, o negócio de União Soviética era meio perigoso, Sim, misterioso, eu tal, tudo bem. imagino. Eu não quis Então, mencionar, mas eu é, tava imaginando. mas se bem que como a gente está falando aqui de 1987, quer dizer, a gente está numa época que o Brasil já está se democratizando, não era proibido ir para a União Cultural, ninguém ia entrar na minha casa e fazer uma busca nos meus livros e interrogar meus pais. E Uhum, era a única época que a União Soviética, enquanto existiu esse país, uhum. apareceu bem na mídia daqui, pelo tempo do Gorbachev, né, da Sim, Perestroika, Glasnost. sim. Então, aqui estava democratizando e lá. Então, era possível também quando eu estava indo estudar russo, eu não estava indo estudar a língua do regime autoritário que mandava as pessoas para o gulag e tal. Já era uma coisa que aparecia legal na empresa como alguém que estava querendo democratizar e arejar. Então, ainda tinha essa coisa, esse charminho. Tinha só o charminho e não o lado feio da história. Entendeu? Então, eu Entendi. fui estudar nessa época aí. As coisas que hoje eu não imagino com essas coisas de disposição que ele tem na juventude de porque pô, era aluno de colégio, era 3 horas no sábado, das 9 da manhã ao meio-dia. Eu acordava muito feliz para ir para lá e ficava 3 horas lá. E completei o curso dos 4 anos, inclusive depois cheguei a dar aula um ano de Nossa, alfabetização, que primeiro legal. estágio, o basiquinho lá, mas aí depois a instituição entrou em crise porque acabou a União Soviética, né? É, É, esse pequeno detalhe, esse começo foi para eles, foi ruim, tiveram que sair da casa em que ficavam, enfim. sim. Mas não foi isso que levou lá atrás. Teve a descoberta, então, da literatura russa, Uhum. e esse que trouxe a um fascínio por essa cultura e motivos nerds adolescentes de querer falar o que ninguém falava e conhecer uma língua. Eu já gostava de línguas, né? No meu colégio eu tinha, além do inglês, todo mundo tem, estudei num colégio de origem italiana, então tinha italiano também, por isso tem Uhum. italiano no meu currículo. Então eu gostava de ir atrás de idiomas, é uma coisa que eu fiz bastante na minha vida. Então foi mais um dos idiomas que eu pude e quis adquirir, que todo mundo perguntava, eu não poderia ter respondido na época, o que eu ia fazer com aquilo. Né? Na minha trajetória de jornalista, antes de eu começar a tradução, o que aconteceu uma ou outra vez Uhum. é que o pessoal, hoje não, hoje os russos que têm carreira internacional, eles falam outros idiomas, falam inglês na Sim, boa. sim. Naquela época, os russos de uma certa idade não falavam inglês. Então, uma outra vez eu fui destacar jornal, me ligou, me pediu para entrevistar algum russo que veio para cá e não. 2 vezes da mostra de cinema, eu me lembro, um cineasta armênio e outro um cineasta russo, que eles não conseguiam dar entrevista em outra língua. E você foi o Uma vez um intérprete. outro autor de ópera também. Não, eu fiz a entrevista, eu era jornalista, Ah, não precisava ser um intérprete, eu podia fazer a matéria de uma vez, entendeu? Então, mas entendi. foram os usos pequenos da língua russa, não era muito. Isso não justificaria eu ter estudado o Uhum. idioma, só esse uso. Não, lá na frente, agora que eu estou traduzindo, aí tudo bem, agora paga minhas contas. É o que eu teria É, respondido lá atrás. O que eu vou fazer, o que você vai fazer com isso? Vou pagar minhas contas. é isso aí. Eu tive meu primeiro contato assim com um pouco da cultura russa, porque assim a gente assistia filme, né? A gente assistia os filmes, normalmente os russos, os comunistas eram os ruins.
Mas aí teve uma época, não sei se você lembra disso, na TV Cultura, eles começaram a passar uns curtas de animação que tinha muito a ver com o folclore Uhum, russo. E foi aí que eu comecei a ter uhum, eu gosto muito de folclore. E aí eu comecei a ver. Passou por acho que um ano e pouco na cultura, depois parou, né? Porque eles compravam esses desenhos e aí acabava a licença e ia para outros, né? E mais pra frente, tem um dos meus filmes que ele é um dos meus favoritos, é com a Greta Garbo, o Nichoska. ah, sim, Eu amo sim, aquele sim. É filme. muito. É Ele, muito eu vi. Cara, que coincidência. Todo mundo falava. Eu vi recente esse filme e hum, lamentei não ter visto antes. É uma delícia, né? maravilhoso, maravilhoso. Eu achei ele lindo demais. Não só a cultura, assim, o que eu amo na questão da cultura russa é a arquitetura deles é fantástica. Eu sou daquelas pessoas, sabe, que fica obcecada procurando imagens de prédios abandonados na Uhum. Rússia que eles não podem colocar exatamente onde é a localização, né? Eu acho isso incrível. Mas voltando para você, desculpa te cortar, né? Não, até acho legal dar essa dica para as pessoas, porque esse é um filme, no fim é um filme da Guerra Fria, claro, é um filme Sim. contra o comunismo, portanto, mas ele trata, então, mas até separa as coisas. A Rússia em si tem um certo charme, os personagens Tem. russos, eles têm um certo, tem um caráter humano e bacana, até Sim, nisso que sim. tem a dissidência do Eles filme, né? têm que Então, negociar quantas vacas por dia ia custar para os embaixadores ficarem no hotel. sim, então, tem esse tipo de coisa. Eles fazem uma sátira inteligente e divertida Uhum. É, do regime eu, comunista. Né? Bom, além do fato, quer dizer é, que a russa é a Greta Garbo, e pelo amor de Deus, quem que não é. se apaixona pela russa? Outro filme daquela época que é mais pastelão que esse, tá, gente? Quem quiser que assistir, é Camarada X, tá? Quem quiser dar uma olhadinha também é um filme bom, é preto e branco, mas ele é um pouquinho mais pastelão, tá? Mas ele é maravilhoso. Bom, então, aí você foi intérprete de russos, de armênio, começou a sua paixão por línguas, aí você foi pro italiano, pro francês, pro espanhol e deixou o inglês por último? Não, o inglês eu já. Bom, o inglês eu tinha no colégio, depois eu Ah, fui, você logo mencionou. depois de terminar o colégio. Não, mas logo depois de terminar o colégio, eu fui reforçar Uhum, porque quando eu comecei no comecinho da minha quando eu vi que ia entrar no jornalismo mesmo e estando num veículo grande a fazer muita coisa internacional, uhum. eu cuidei de reforçar porque era importante profissionalmente ter o inglês sólido. O inglês no colégio era bom para compreensão, etc., mas para eu realmente poder me virar melhor, eu fui estudar fora. Assim. Fora no Uhum. sentido, fora de casa, não fora do país. E aí, eu sei que as línguas te ajudaram, mas quais lugares assim que você visitou devido a você falar outras línguas que te surpreendeu, te conquistou, que foi um sonho assim? Ah, bom, olha, eu vou dizer que teve dois lugares que eu fiquei um pouquinho mais, né? Tem muitas viagens, eu fiz até algumas viagens dessas curtas aí. Eu tive um período de uns 3 meses em Berlim, em 98, 99, e depois dois períodos mais recentes, mais ou menos dessa duração, em São Petersburgo, na Uhum, Rússia. Assim. Berlim foi importante para mim em 98, 99. Eu estava então, nesse começo meu de carreira, porque é uma cidade muito incrivelmente forte na música clássica. Assim, tem sim. 3 teatros de ópera, 7 orquestras, etc. Então, para mim, foi um aprendizado. Eu acho que eu vi 20 montagens de ópera em Berlim nesse período, Meu que é um negócio que aqui no Deus! Brasil. E no Brasil você tem que passar alguns anos para conseguir ver isso. Ah, Assim, eu sim. ia quase todo dia É ver uma coisa ópera, da concerto, cultura etc. deles, né? Que eu vi na Ah, Suíça. sim, é da cultura. Então, aqui é o seguinte: aqui está entre no Brasil, a música clássica normalmente. Agora, pelo menos aqui em São Paulo, melhorou um pouco. Uhum, Quando eu comecei a música clássica, era ou o cara é aquele nerd que conhece, corrige, sabe, um maestro, ou o uhum, cara não sabe quem veio primeiro, quem veio antes, Bach ou Beethoven, entendeu? Era ou a pessoa é completamente diletante ou é completamente nerd. Não tem essa coisa que é saudável, que tem que ter em uhum. todas as das artes, que é o cara que é o público normal, vai ver para curtir, que não precisa ser especialista, vai ter uma boa experiência e fim de história, né?
como muita gente é, com, por exemplo, com cinema, então vai lá Sim, assistir, sim, beleza? Não é para sim. criticar o negócio, para aquilo ser mais um dado cultural na vida dele. Isso agora em São Paulo tenho visto, teve troca de geração, felizmente, e tem um público que vai lá assistir na boa, então, mas na época, quando começou, era muito. Meu Uma coisa muito. primeiro, desculpa te cortar, mas meu primeiro exemplo de conhecer música clássica foi quando meus pais alugaram Fantasia da Disney, né? E tem muitos momentos que é música clássica, né, sinfônica e tal. E eu achei isso muito legal. Eu falei, mãe, que música que é essa? Ela falou, filho, isso é música clássica e tal. Aí a minha mãe tinha um disco de vinil da segunda de Beethoven, né? E eu acho que eles até se arrependeram um pouco porque eu escutava muito aquele disco, né? E foi isso. Então, e mais uma vez, tem exemplos maravilhosos que você e a Letícia May dão na entrevista da Biblioteca Pública do Paraná, né? Que tem esse ponto também, né? E aí você viu as óperas, e eu, assim, puxando um pouquinho pro meu gosto, me fala da arquitetura. Eu não sou um super especialista em arquitetura. Porque, normalmente, tem uma coisa que é engraçada, né? Especialmente quando minha cidade lá, assim, por assim Uhum, dizer, por adoção, é muito mais Petersburgo, eu conheço muito mais do que Moscou, né? E as cidades têm personalidades completamente diferentes, né? Petersburgo, para os russos, eles dizem que é europeia, não existe na Europa nada parecido, né? Mas Petersburgo foi criada no 18, então é uma enfiada de prédios do século XVIII à beira de canais. Eu acho isso de um charme impressionante. nossa, Né? deve ser maravilhoso, né? Um negócio assim de babá. O Moscou já tem, é mais conhecido por uma parte histórica central que é muito antiga, muito anterior a Petersburgo, né? Uhum, Mas eu lembro que as pessoas aqui, quando vê especialmente filme contemporâneo que passa lá, falam, pô, como tem coisa moderna. Parece que as pessoas têm a ideia de que a Rússia ficou parada no sim, sei lá quando, sim, sim. no tempo comunista. Não, e, na verdade, em Petersburgo também. Mas para você fazer pé de moderno em Petersburgo é mais complicado, porque tem uma briga deles por causa da arquitetura local, etc. Em Uhum, Moscou eles são mais. Bom, em Moscou tem muito mais dinheiro também. Então, você vê o interesse da época. Você vê nas duas cidades que tem essas camadas. Tem a camada da arquitetura histórica pré-comunista, muito ainda. certo. Tem uma camada da arquitetura do comunismo. E Uhum, já tem muito o luxo moderno da arquitetura pós-comunista. Assim. certo. E tá Então, bem evidente, né? Você anda e você vê claramente. às vezes, pode às vezes ser em bairros, mas às vezes é muito contrastante até. Uhum, Então, essas cidades que são as que eu conheço melhor, lá quase não andei pelas outras, elas têm essas três camadas muito impactantes. Se você for atrás só de uma delas, você vai se chocar, porque você vai encontrar as outras o tempo inteiro. As cidades ah, que estão. legal, que legal. Esses ingredientes estão de forma distinta, mas Uhum. estão muito presentes nas duas capitais históricas da Rússia, por assim Ah, dizer. puxa, que maravilhoso. Teve mais algum lugar que você gostaria de dar uma destacada que você visitou? Eu acho que, porque aí, esses lugares aí, Petersburgo e Berlim, eu já tive um pouco mais a experiência próxima da do morador, né? Uhum. Que é você aí, tipo, que viveu o cotidiano da cidade, né? Que é um pouco diferente de você ir só para visitar. Assim. Ah, entendi. Bom, então, eu gostaria que você falasse dos seus autores favoritos, tanto para ler ou para traduzir. Putz, vamos abrir uma outra, porque Quer fazer não tipo daria assim nem os, pra. Nossa! os top 5 para ajudar? Cara, é muito difícil, assim. Aham. Talvez você queira Acho que escolher pode, talvez. título. É que para além dos russos, eu Aham. gosto. Bom, leio bastante coisa, mas eu gosto muito da literatura francesa do século XIX, assim. Flaubert, especialmente, mas Flaubert, Balzac, até um Uhum. pouco do Victor Hugo, assim, É, esses a, caras do. a minha. Eu gosto muito da literatura germânica Uhum. do começo do 20, aquela coisa Thomas Mann, Hermann Broch,
Kafka, que é tcheco, mas escreveu em alemão, Robert Musil, etc. Também é um outro período que eu curto bastante, né? Até a atividade de tradutor me fez me reconectar bastante com a literatura brasileira, que é onde a gente vai buscar até os exemplos estilísticos para recriar. Então, os classicões eu gosto muito, mas especialmente acho que se existe uma boa razão para a gente falar o português do Brasil, essa razão é poder ler no original o Grande Sertão Veredas. Todo rosa, mas especialmente o Grande Sertão Veredas. Sei lá, eu acho que a conversa começaria por aí. Ai, que legal. Que você falou da literatura francesa, o que E, eu. bom, e dos russos, pelo amor de Deus, né? Aí. Vai, A Rússia diga. é a sua paixão. E para mim, por exemplo, que nem eu estava falando da literatura francesa, o que eu conheço são Três Mosqueteiros, né? Que é uma trilogia, né? E recentemente que eu comecei a ler, eu ainda não terminei, é o Lupin, né? Mas aí Uhum. o Lupin é mais moderno, né? Então, Sim, sim. e russo, quando aparecia literatura russa na escola, assustava, porque o pessoal chegava, Guerra e Paz era aquele tijolo assim, né? E isso assustava a garotada na escola. Sim, gozar então, é o que a gente tenta fazer, que não se intimide. Bom, eu escrevi Uhum, um livro chamado Como Ler os Russos, né? uhum. De- Justamente para que. Depois eu coloco a imagem aqui. Exato, inclusive mostrando o tamanho e a importância dessa literatura para a literatura brasileira, assim, né? Na Uhum. verdade, meio quando você vai olhar, a primeiro autor estrangeiro que teve uma coleção de obras completas ou quase editado no Brasil não foi nenhum francês, não foi nenhum Balzac, etc. Foi o Dostoiévski. Você Então é pode, impressionante como os russos são. você pode mencionar a coleção do Dostoiévski para quem não conhece, porque eu conheço Guerra e Paz só. Então, Guerra e Paz é do Tolstói. Ai, que burro, dá zero pra ele. Ah, perdão. Dostoiévski, que teve essa coleção lançada pela editora José Olímpio, né? Uhum. Então, uma primeira vez que saiu em português um autor, quase. Né? Dostoiévski, acho que Bom, tem bastante coisa, algumas coisas que eu traduzi, acabou de sair a minha tradução das Memórias do Subsolo. Os quatro grandes romances do Dostoiévski são. Falando dos quatro grandes, que ele escreveu bastante. Uhum. São Crime e Castigo, Já ouvi falar, claro. O Idiota, Não, não O conheço. Idiota, Os Demônios e Os Irmãos Karamazov, que para mim foi essa experiência quase que fundadora de Irmãos encontro com a literatura russa. Karamazov, eu já vi, por exemplo, que chegou a ter peça de teatro deles, né? Dos Irmãos Karamazov, se Sim, não me sim, engano. É um sim. título que eu Tem filme, o nome inclusive. me lembra alguma coisa já. E foi esse que Uhum. te chamou mais atenção. Não, por acaso foi. Bom, hoje ele foi o último Uhum. romance do Dostoiévski, hoje eu considero realmente a grande obra-prima, mas por acaso foi o livrão grande desses. Poderia ser um outro. Eu lembro que eu sempre ouvia meu pai falando do Crime e Castigo com uma chave quase mitológica. Meu pai aqui, história de bairro de São Paulo, ele conta que tinha uns vizinhos húngaros, ele moleque, que botaram os livros para vender, ele foi lá e pegou lá o livro do húngaro, começou a ler, leu, ficou encantado, mas era uma edição em 2 volumes, ele não sabia, então só leu o primeiro volume, não sabia como estava a história, mesmo assim ele ficou impressionado. É. Eu via desde criança essa história que eu achava realmente um barato por todos E aí, os motivos. Desses quatro grandes, e aí, quando você leu talvez o Crime e melhor. Castigo, você entendeu mais o seu pai também, o gosto, por causa do que dele gostou. Completamente, completamente. Inclusive, acho que nem sei se não fui eu que dei para ele ler A segunda parte. finalmente completo. Já não lembro mais, mas. Aham. Ou talvez o completo, porque essa primeira parte é ali do moleque, né? Mas se eu sou velho, meu pai, então não precisa nem falar. Aham. É, Então, pô, que legal. Essa coleção que você mencionou, que foi a primeira lançada no Brasil, mata a minha uhum. curiosidade. Você tem ela? Não, não tenho essa da Zé Olímpio, não. Uhum, E hoje quem hoje fez uma iniciativa parecida com essa foi a editora 34. Eles têm uhum. lá a ficção do Dostoiévski, né? Ah, sim. Que legal. E você consegue ver os momentos na sua vida que essa sua paixão pela literatura, por essa multicultural que você tem, afetou você?
Bom, hoje a minha principal atividade é a tradução literária, né? Então, quer dizer, eu vivo para esse negócio. E depois tem aquela coisa, né? Quer dizer, que o professor Boris Schneiderman, pai fundador da literatura russa, da tradução russa no Brasil, dizia, né? Você não traduz só texto, você traduz culturas, né? Então você acaba mergulhando naquela cultura que produziu aquele texto. Então, tipo, fui várias vezes para a Rússia, etc. Isso acabou sendo muito por causa do meu envolvimento com Uma coisa que me chamou a atenção, que eu percebi, que eu falei, nossa, eu acho que meu filho não percebe isso, é que quando você participou daquela outra entrevista, você e a Letícia mostraram como, por exemplo, quando você escrevia, por exemplo, na literatura russa, que é um regime, você estava discutindo assuntos importantes, era a maneira que eles tinham de ter debates, né? E eu falei sim, é tal. Quando você lê, por exemplo, outros que, tipo, quando você lê a Ilíada, alguma coisa, você vê também esse tipo de coisa. Aí eu fiquei pensando, eu acho que meu filho, a geração deles, não percebem isso, porque eles se comunicam demais e não falam nada. Dá uma chance pro seu filho. Não, é uma questão de geração, sabe? Então, a questão de geração, a gente já teve do outro lado. Tá bom, eu só queria dizer que tem algumas pessoas que eu conheço que faz quase 6 meses que começou a ler O Pequeno Príncipe e não terminou ainda. Não, pois mas isso eu acho que sempre teve, cara. Assim, a gente não deve achar que talvez por causa das mídias novas as pessoas perderam a capacidade de concentrar. Sempre teve quem não se conectou mesmo. Lá atrás tinha muito menos gente que era alfabetizada em primeiro lugar. Né? Sim. Eu mesmo eu só fui achar minha fatia do bolo depois dos meus 16 anos, que eu gostava, que eu vi que para mim eu queria ler livros de aventura, de fantasia, parecido com os quadrinhos ou os filmes que eu via. Quando eu descobri que o Fantasma do Lee Falk era livro, meu Deus, eu fiquei encantado, né? É um exemplo meu, né? Não, então, mas é isso, acho que tem que deixar. E hoje em dia é muito mais simples você ir atrás do que você quer, né? Uhum. Mas eu Lá ainda. atrás, cara, quando eu estudava Rússia, pra gente conseguir um jornal da Rússia já era um Deus nos acuda, para vir um filme em VHS era um negócio, cara. Hoje em dia tá tudo a um clique, né? Então Ah, sim. tem essa facilidade que para quem tá afim, Não, outra coisa funciona, né? sobre não só a televisão e o cinema russo, me explica se é uma coisa cultural ou é uma coisa mais para questão de economia. Às vezes você pega um filme que passou na Rússia, está passando na Rússia, mas o filme não é russo. É um desenho, é um filme. E eles dublam, mas eles dublam por cima do áudio original, mas daquela forma que você ainda escuta o áudio original. Isso é para facilitar o aprendizado do inglês ou é uma questão econômica? Não é para facilitar nada, a questão cultural de como é que faz, como é que fazia. Hoje em dia mudou, né? Mas então, mas você vê um negócio, e para a gente ainda, tipo, que tem a. Eu até digo, procura na internet. Essas novelas brasileiras sempre fizeram muito sucesso lá, Escravizaura, por exemplo. Então você ouve. Faz no mundo inteiro, né? Então, mas lá especialmente. Ouve o dublador falando em russo e você escuta a Lucélia Santos no fim. Isso era simplesmente culturalmente o jeito que eles tinham lá de dublar. Ah, tá. Era recurso, Era, né? Era o recurso dos caras, por algum motivo fazia desse jeito. Hoje tem dublagem, quando você nas TV lá, eu me lembro de ver algumas coisas dubladas já do jeito moderno, que é tipo substituindo a voz, né? Sim. Mas historicamente era dessa maneira completamente bizarra, que você sim. ouve, parece que está dialogando com a. Exatamente. Você pode dizer que talvez seja um jeito de preservar as entonações do certo sentido, você tem acesso ao ator original, né? Tá ouvindo a voz. Essa é uma dúvida que eu sempre tive, eu acho que com você foi a melhor maneira de tirar. Então, agora eu queria saber se você tem conselhos para dar para jovens que estão começando, tanto na carreira para tradutor, para jornalista. Putz, para jornalista, eu acho que eu recomendaria fazer o que eu fiz, que é ir atrás de outra coisa também, pelo menos, viu? Que é uma carreira realmente muito complicada, eu não tenho grandes coisas a dizer do ponto de vista profissional, assim. Certo. Não sei se jornalismo dá futuro para alguém assim. Como tradutor? Bom, na tradução,
Na tradução, meu caminho foi muito fora, né? Então talvez seja melhor se as pessoas puderem fazer um caminho mais ortodoxo, de realmente estudar Uhum. o curso de letras. A tradução é melhor, porque às vezes uma faculdade, além da parte teórica, que a faculdade dá muito para você, e foi a única coisa que me serviu na minha época, faculdade de jornalismo, te dá o networking, né? Você tá, professores e colegas, você tá em contato com gente que faz ou que vai fazer aquilo que você quer, né? Então, isso sempre ajuda o início da carreira. E o tradutor é um cara que tem que ler bastante, e eu acho que talvez a dica seja essa. Sim, claro que é importantíssimo você ir atrás do conhecimento formal da língua da qual você vai traduzir, Uhum. mas você tem que ir atrás daquela cultura também, do caldo de cultura que produziu aquilo, é fundamental, o que hoje é mais simples, e jamais esquecer que a tradução, o produto final da tradução é um texto em português. Então, o domínio do nosso idioma, a capacidade de escrever profissionalmente nele, ainda é decisivo. Eu gosto de dar destaque para os tradutores, porque eu acho que eles merecem, vocês merecem, porque vocês estão dando uma voz, uma forma para uma obra que não existe aqui, né? E eu acho que vocês merecem o mesmo destaque que, tipo, os dubladores têm hoje em dia. Eu não tinha pensado assim, nós somos os dubladores, é interessante. Eu gostava Exatamente, muito dos desenhos dos Flintstones na infância, estamos exatamente. imaginando os dubladores do Fred e do Barney, que eram meus ídolos, assim, Aham. e ser um par deles é muito bom. E falando nisso, só uma curiosidade, porque eu sou um poço de cultura inútil. Você sabia que o desenho dos Flintstones foi o primeiro a receber, tipo, assim, começar a moda de receber, tipo, convidados famosos? Ah, não, não sabia não. Porque se você perceber, um dos primeiros, depois que a Pedrita nasce, é porque eles já tinham recebido algumas pessoas, mas eram aquelas pessoas que estavam do meio pro fim da carreira. Aí eles receberam a feiticeira, da série A Feiticeira. Uhum. E aí o pessoal Ah, que delícia! Aí o pessoal começou a aparecer nos desenhos do Scooby-Doo, tudo. A Hanna-Barbera aproveitou porque fez sucesso. Travada? Legal, Feiticeiro eu também Ah, assisti, então você está ah, me fazendo alguma. Opa, não, eu aqui ah, tô inteiro. tá, beleza. Aqui você está me proporcionando uma hora da saudade com Feiticeiro, Scooby-Doo, etc. Ah, eu fiz questão de, quando meu filho era pequeno, assistir todos os desenhos que eu assistia. Então ele teve sempre uma dose de Hanna-Barbera, de, Uhum. né, de desenhos que hoje em dia o pessoal nem faz ideia e entende a referência. Então, Era uma. É bom porque você, de qualquer maneira, você deu uma outra referência visual para ele, como a plástica mudou muito, né? uma coisa que eu falo é que, A plástica dos desenhos. por exemplo, a primeira vez que ele assistiu He-Man, né? O nosso He-Man. Ele falou, pai, ele tá roubando a ideia do Uhum. Mike Thor. Aí eu descobri que meu trabalho estava feito. Pra quem não sabe, pessoal, Mike Thor é um cara das cavernas que foi o primeiro He-Man, porque ele se transformava do mesmo jeito. Ele gritava o nome dele e se transformava. Os seus sonhos e os desejos que você tem, de projetos pra fazer, Ah, cara, eu sou tipo Uber, né, cara? Eu vou onde o cliente manda, né? certo? Serviço de tradução para mim é meio isso, assim. Se meu cliente fala, vamos lá para o Capão Redondo, eu vou. Se fala, vamos para o Boimirim, eu vou, né? Então, Uhum. as coisas de tradução são muito determinadas pelas demandas que aparecem, assim, o mercado é meio que dita o que eu vou fazer. Eu vejo as propostas, os convites, e aí analiso se é interessante Hum. e meto a cara. Eu não sou de traduzir um livro e ver se alguém vai querer. Eu não posso perder. Sim, mas Não posso me dar o eu, tô, luxo de perder. eu queria dizer, tipo assim, se você pudesse escolher uma proposta que o pessoal fosse te fazer, fosse uma proposta do sonho, uma obra assim que você queria botar seus dedinhos para traduzir. Bom, vamos ver. Se fizer essa proposta, eu penso. Aham, beleza, beleza. Muito bem. Você tem sugestões, né? Porque você já falou de livros, mas filmes e questão cultural para as pessoas? É muito aberto isso, né? Uhum. Não sei o que eu. é, Ah, seu filme Sei lá, é um favorito, mundo quem tem pela frente. né? Por exemplo, seu filme favorito, que ele quer ser o guilty pleasure para você ver, que você faz para que você não cansa de ver.
Ou, por exemplo, você falou de Uhum. ópera, uma que você recomendaria que você fala, essa é excelente para começar. Eu acho que tem uma ópera muito divertida para começar, pode ser o Barbeiro de Sevilha. Tem óperas como Carmen, também é uma ópera que costuma engajar as pessoas Uhum. logo de cara, ou as óperas de Verdi, como Rigoletto e Saviata, por exemplo. Acho que para o mundo da ópera esses títulos podem ser Um bom início. bastante, bastante interessantes. Pode ser bons inícios. Eu sei que eu assisti uma vez na Cultura, que eles transmitiram uma vez uma das versões do Bodas de Fígaro. Então, a TV Cultura de vez em quando faz isso. Aí é legal porque quando a Cultura faz, põe a legenda em português, né? Isso, exatamente, exatamente. Aliás, o que eu queria dizer para todo mundo, para as pessoas que nunca foram na ópera, hoje em dia virou regra. Todas as óperas que acontecem, eu não me lembro de ter visto nenhuma que não tenha acontecido nos últimos, sei lá, quase 30 anos. Todas as óperas no Brasil inteiro são legendadas. E como O funciona a pessoal legenda na projeta. ópera? Normalmente transmite aqui no Teatro de São Paulo, normalmente você projeta a legenda em cima do palco. Aham. Ah, legal. E é sincronizado com o canto. Então, Uhum. as pessoas têm por exemplo, Imersão a melhor. possibilidade, então, de se engajar, de entender o que está acontecendo. Eu acho que isso ajudou também a esse público mais leigo se aproximar da ópera, porque você entra Uhum. lá, não tem maior risco de você não entender o que está acontecendo, porque está sendo legendado em tempo Uhum. real. E para você, por exemplo, que fala várias línguas, você tá vendo uma ópera numa língua que você entende, às vezes a sua visão é puxada para as legendas só para ver se está certo. Na verdade, essas óperas aí, pra gente que é fanático, muita gente sabe de cor do texto, Ah, então não precisa nem entendi. olhar, né? Se a legenda é minha, eu tenho uma sensação esquisita, porque às vezes eu prefiro não olhar, porque se aparecer coisa que eu acho que poderia ter errado, o que eu poderia ser melhor, eu posso ficar aborrecido com o meu trabalho. Então, às vezes eu até prefiro não olhar quando a legenda é minha. Assim. E não vou olhar dos outros para ficar fiscalizando. Né? Ah, Às vezes, entendi. tradução dos outros a gente vê não para fiscalizar, mas até para aprender. Olha como o cara solucionou isso, etc. Entendeu? Então, eu sempre peço pro pessoal, né, que homenagem à primeira convidada da Toca do Aventureiro, a tradutora Karine Ribeiro, que a gente tem uma coisa que a gente chama que é o Momento Karine, que eu peço para você deixar uma mensagem, pode ser do coração, pode ser um verso que você leu, pode ser qualquer coisa, né, pro público. Tem um livro que me marcou na juventude que se chamava O Museu Imaginário, do André Malraux, que virou até ministro de Cultura da França, que ele reflete muito sobre uma novidade tecnológica da época dele, que era o livro de arte, né? O livro de arte com aquelas gravuras que permitiam você, então, ter acesso à bela arte sem ter que estar fisicamente presente nos grandes museus. Então, hoje o livro, o Museu Imaginário da Humanidade, está acessível a um clique. A gente tem tudo o que quiser do que foi acumulado como subjetividade, produção artística, cultural, histórica, milênios, a um clique da gente. Então vamos navegar, vamos nos esbaldar nesse museu imaginário da humanidade, vamos aproveitar todas essas oportunidades que a tecnologia nos oferece. A gente pode ter uma relação bastante conflitada com a tecnologia, a gente pode questionar a tecnologia, Com certeza. mas lutar contra os malefícios da tecnologia é saudável, mas é muito mais difícil. Então, se a gente vai fazer isso, devemos também, não podemos deixar que essa crítica nos impeça de ver e aproveitar as facilidades muito evidentes que a tecnologia nos oferece. Como, por exemplo, esse papo que nós estamos tendo aqui. Com certeza, muito obrigado, ficou perfeito. Depois eu faço o corte e coloco independentemente no canal. Bom, Beleza. é isso. Irineu, tem mais uma coisa que você gostaria de falar, que você gostaria de compartilhar com a gente? Então, para mim, tá ticado. Taticano. Então tá bom. Eu queria te agradecer mais uma vez por participar da Toca do Aventureiro. Muito obrigado por todo o trabalho que você faz pela literatura e para divulgar, né? E, cara, eu fiquei assim encantado com essa entrevista e com a sua obra em geral. Obrigado. Obrigado. Bom, pessoal, é isso.
Esse foi o Irineu Franco. Eu sou o Marcos. Essa é a Toca do Aventureiro. Até a próxima.